Paz seja com todos, caros ouvintes, acompanhantes aí do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu me chamo Samuel Cordeiro, estou aqui com o irmão Jefferson para hoje discorrermos mais uma lição no formato de escola bíblica. Hoje o nosso tema é o reino nas parábolas de Jesus Cristo, aí um estudo bem importante. Paz seja contigo, irmão Jefferson. Hoje vamos falar um pouco mais sobre o maior desejo de todo aquele que conhece a verdade, né? O reino de Cristo. Meu irmão Samuel, paz seja convosco, a todos os nossos amigos, nossas amigas, nossos irmãos, nossas irmãs, todos são bem-vindos ao nosso estudo aqui, nosso canal. Estamos com o tempo aí crescendo, pedindo a vocês que façam parte conosco deste crescimento, lembrando para todos que não é para que nós sejamos vistos, mas é para que a mensagem bíblica seja levada mais adiante. Se você tem algum irmão da sua fé, alguém da sua família que se interessa por mensagens bíblicas aí, por estudos bíblicos, indique nosso canal, mostre a ele, compartilhe nosso canal aí nas suas redes sociais. E para nós é muito importante isso, lembrando a todos que é um trabalho feito com amor, é um trabalho feito com dedicação, o mais simples possível, o mais breve possível, para que também os vídeos não fiquem muito longos, não fiquem cansativos, não fiquem enjoativos, lembrando que todos têm seus afazeres, todos trabalham, uns trabalham em casa, outros trabalham fora, então é importante nós todos os dias aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus e passarmos aos demais também aquilo que aprendemos. É até uma maneira bem interessante de estarmos juntos, né? Sempre estudando as Escrituras Sagradas em meio a toda essa época que vivemos, porque a verdade, né, e o Evangelho não podem parar, então a palavra de Deus deve ser anunciada em qualquer situação. E hoje, né, nosso tema, como eu disse, o reino nas parábolas de Jesus Cristo, e a leitura bíblica, né, que é a base da lição, está lá em Mateus, capítulo 13, do verso 36 ao 43, e o irmão Jefferson, né, como de costume, fará a leitura aqui para todos. Então abra sua escritura no Evangelho de Mateus 13, do verso 36 ao 43. Vamos lá a leitura então. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem a seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Então aí, né, a parábola do trigo e do joio, fazendo referência ao reino de Cristo. E muito interessante, né, é que aí é contado a história do homem na terra praticamente por inteira, né, onde fala ali do inimigo que semeou a má semente, né, até a colheita, que é o início ali do reinado de Cristo. Então, irmão Jefferson, vou ler aqui a introdução da lição que diz assim: Jesus foi enviado para salvar o mundo do pecado e da corrupção que escraviza toda a criação de Deus. No entanto, as profecias referentes ao seu reinado não se cumpriram literalmente na sua primeira vinda. Mas ele prometeu voltar para reinar sobre as nações e dominar sobre todos os povos. Você pode encontrar, né, sobre a referência disso em Mateus 14, verso 18, Apocalipse 1, verso 3, também Apocalipse 3, verso 11, Isaías 12, verso 6, Zacarias 9, verso 9, Evangelho de João 12, verso 15. Então, irmão Jefferson, é muito interessante nós falarmos sobre essa parábola, principalmente a questão do termo reino dos céus, o que muito, né, infelizmente, é confundido pelas pessoas que não conseguem fazer a distinção em a palavra, né, de reino dos céus para reino nos céus. Então, irmão Jefferson, explica para nós. Se o reino é dos céus, então nós teremos que ir ao céu para reinar com Cristo? Não, né? A própria palavra já nos fala, né? O reino é dos céus e não é reino nos céus. Então é muito importante nós anotarmos isso nas Escrituras Sagradas
Lembrando a você que sempre pegue aí uma leitura na Bíblia que seja do teu entender. Nós lemos aqui em algumas traduções, às vezes usamos uma tradução, às vezes usamos outra, mas pegue aí uma leitura aí no seu entender que você entenda de acordo com o Espírito Santo te ensine e te mostre o caminho no teu entender quando você for ler aí. Lembrando sempre, como já fiz em outros vídeos, uma alusão sobre o casamento judaico. O casamento judaico, o noivo vinha ao encontro da noiva e a noiva saía de sua casa e ia ao encontro do noivo. Na metade do caminho eles se juntavam e dali partiam para as bodas. Assim acontecerá quando vier o Filho do Homem e ele vem ao encontro da sua noiva, que é a igreja, e a igreja também sai ao encontro do noivo. E juntos eles se encontram nas nuvens, e das nuvens eles partem para Jerusalém, às bodas do Cordeiro. É uma alusão ao casamento judaico feita aí, para que todos os nobres entendam sobre o assunto. Nós devemos comparar sempre a questão bíblica com a questão em que ela foi escrita naquela época. Então, partindo ali da pedagogia usada no conhecido para o desconhecido. Nós não podemos aí achar que vamos encontrar Cristo lá nos céus de Deus e ficar lá com ele por um período de 1000 anos, ou de 7 anos, ou de 3 anos e meio, como pregam aí várias vertentes religiosas. Não é isso que a Bíblia nos indica. A Bíblia não diz que nós vamos morar no céu 1000 anos, a Bíblia não diz que nós vamos morar no céu 7, e a Bíblia não diz que nós vamos lá por um período de 3 anos e meio, mas sim que o reino de Cristo é aqui nessa terra. Então, Deus deu já, desde o começo da criação, Deus já criou todas as coisas, esperando que seu filho, aí em certo tempo, ele nascesse e herdasse esse reino aqui que está preparado. E muitas pessoas também cometem um erro, né, de interpretar parábolas de forma literal, o que eles consideram totalmente seu título, né, de parábola, que é uma alegoria ali, né, sobre algo que não se traz diretamente na mensagem, ou seja, é algo figurado. E principalmente as pessoas acabam cometendo o erro, né, na parábola ali do Lázaro, né, do rico e do Lázaro, onde as pessoas interpretam de modo literal para pregar no inferno de fogo e tudo mais, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é o significado da palavra, né, parábola. Então, jogue aí no Google, no dicionário, e veja o que significa parábola, que assim que nós aprendermos, né, o que significa uma parábola, aí sim nós vamos poder interpretar as parábolas de Cristo, onde muitos falavam de coisas ocultas. Até ele mesmo diz, né, que veio para revelar coisas ocultas desde a fundação do mundo, profecia aí dos profetas, né, que falaram de Cristo, e ele realmente, através de parábolas, nos revelou vários segredos, como o irmão já citou aqui, né, do reino dos céus, do trigo e do joio, onde Cristo revela ali como será a sua volta. Então é interessante que os anjos ali na parábola já queriam colher o joio naquela época, né, mas não, Cristo falou, né, vamos deixar que cresçam juntos para não poder danificar aquele que é trigo. Então, Cristo realmente deu aula sobre o reino, deu aula sobre profecia através das suas parábolas. E continuando aqui na leitura da introdução, diz o seguinte: talvez, né, aqui, não poderíamos encerrar este volume sem tratar de um tema que consideramos fundamental, que é a importância e a consolidação dos estudos sobre profecias, que é que nós sempre vemos, comentamos aqui no canal, né? Diante disso, nosso objetivo é falar do reino messiânico e ver o que a Bíblia revela sobre esse período importante para toda a criação. As parábolas de Jesus dizem muito sobre sua volta e sobre o seu futuro reino. A parábola do trigo e do joio, por exemplo, foi proferida por Cristo com o objetivo de falar especificamente sobre o reino de Deus. Já no primeiro versículo, Cristo cita o reino dos céus como objeto, né, da sua parábola. Então aqui, né, confirma mais o que falamos, que a parábola fala do reino dos céus. E até os próprios discípulos, né, não entenderam a parábola assim que Cristo falou, e foi necessário Cristo ali dar a interpretação da parábola. E essa parábola traz tantos detalhes, né, que ela fala quando o inimigo semeou o mal no mundo, ela fala que ambos cresceriam juntos, né, para que o trigo não fosse danificado. Ela fala que os anjos queriam colher o trigo, né, como eu disse aqui, mas Cristo deu um tempo para que crescessem juntos. E também ela fala que o joio será colhido primeiro, né, porque é necessário tirar do joio para que então o trigo possa ser colhido e levado no celeiro, que simboliza o retorno do Messias,
o Armagedon e o início do reinado aqui na Terra. Então, irmão Jefferson, queria que você comentasse um pouco para nós sobre essa parábola e também sobre o reino, porque creio que 90%, se não 100% das parábolas de Cristo tratavam ali do reino, né? E talvez essa é a principal, irmão Jefferson, porque a mensagem dela é tão impactante que ela revela toda a história, né? Como eu reafirmo aqui, do pecado na Terra e do reino de Cristo. Pois é muito importante nós analisarmos aqui, ó, vamos novamente fazer aqui um pedaço da leitura aqui, ó. O filho do homem disse, ó, o que semeia boa semente é o filho do homem, ou seja, o que trouxe o evangelho para nós, o que trouxe a salvação para nós é o filho do homem. O campo é o mundo, toda essa terra aqui, e a boa semente são os filhos do reino, aqueles que fazem de tudo para fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo principalmente, e guardar aquilo que está escrito lá na antiga aliança, ou seja, os mandamentos, os 10 mandamentos. O reino, os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno, ou seja, a boa semente é os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno, aquele que te tira ou que te ensina uma doutrina contrária às escrituras. Esses são o joio, os filhos do maligno, e ambos estão crescendo juntos. Desde que Jesus veio, ambos estão crescendo junto. E vou até mais além, desde que Deus fez essa terra e colocou nela aqui o homem, fez nela aqui o homem, formou Adão, desde lá para cá a maldade e os filhos de Deus estão crescendo juntos. Deus, ali em certa época, ele trouxe o dilúvio para acabar com a maldade da terra, mas preservou lá 8 pessoas. E no íntimo dessas 8 pessoas ali, a maldade estava também, em alguns deles ali. Como muitos leem lá, Gênesis lá, e vão saber do que eu estou falando. O inimigo que semeou é o diabo, então semeou a maldade lá. Então falou que seriam como Deus, conhecendo o que era certo e o que era errado. Então ele já semeou a maldade nos corações lá. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Ou seja, só lá no final, só quando acontecer a consumação desse sistema de coisas, deste mundo aqui, dessas governanças que hoje atuam aqui em nossos países, em nossas regiões. Então, tudo isso um dia vai se acabar, o joio vai ser colhido e vai ter somente um sistema de governo, que será o sistema de governo messiânico. Ele vai reger as nações desde Jerusalém para cá. Então, é muito interessante nós aprendermos com as escrituras, não nós aprendermos aí com o pensamento de líderes religiosos, de líderes aí que querem granjar para si multidões. Nós queremos granjar para o evangelho aí muitas pessoas, como a Bíblia diz, muitos são chamados, mas nem todos são os escolhidos. Então nós queremos que você seja um dos escolhidos e venha entender a Bíblia junto conosco. E tem outras parábolas também que tratam, né, sobre a questão da separação do ímpio e do justo. Tem a parábola, né, do pescador que jogou sua rede ao mar, e quando ele fez a separação, no final, né, que ele puxa novamente, ele faz a separação dos peixes bons dos ruins, né? Então, como o irmão Jefferson disse, que muitos são chamados, né? A rede pega vários, mas lá na consumação dos tempos, Deus faz a separação, né, daquele que serve e o que não serve. Irmão Jefferson, vamos comentar aqui uma outra parábola também bem importante, né, de maneira rápida, sem a leitura, que é a parábola das virgens, né, irmão Jefferson? Porque a parábola das 10 virgens trata da igreja, né, e de 10 virgens, que 5 delas são prudentes, ou seja, 5 delas são vigilantes, e 5 delas não são vigilantes e acabam ficando de fora do casamento, né, do grande noivo. Ou seja, ele está tratando da igreja, né, da era que nós vivemos hoje, onde existem os prudentes, mas também existem muitos que são desatentos. E quando o noivo chega, ou seja, Jesus Cristo chega, infelizmente aquelas 5 que não estão atendendo aos mandamentos de Deus com zelo, elas acabam ficando de fora do casamento, que é o reino de Cristo, né, a consumação aí de mais uma parábola que trata do reino de Cristo. Isso sem contar várias outras, né? O Gerson fala ali, tem a parábola da vinha com relação aos gentios e aos judeus, né? Tem a parábola das bodas, e tem tantas parábolas, né, Gerson, que nos traz o mesmo segredo falando do reinado. Você tem mais algum exemplo para nós? Na parábola das 10 virgens aí, irmão Samuel, eu quero frisar essa parábola aí, muito importante. Ele está falando justamente com a igreja. É uma parábola que é para a igreja.
A parábola que é para os filhos de Deus que estão na igreja hoje. 5 loucas e 5 prudentes. Então é muito importante, nós devemos ver de que lado nós vamos ficar no dia em que o noivo chegar, quando tocar lá a trombeta e dizer, eis que o noivo vem, nós vamos ver quem ali colocou mais azeite na sua lamparina ali, para que ela clareasse mais e durasse mais tempo, e aqueles que ficaram pela metade do caminho ali, não colocando azeite na sua lamparina. Como nós aprendemos na Igreja de Deus, essa é uma parábola específica para o povo da Igreja de Deus, para aqueles que fazem parte, aí são chamados filhos de Deus. Então, eu gosto muito de frisar nessa parábola aí, das 10 virgens, a questão de que metade ali vai entrar e a metade vai ficar fora. Então, muitas delas ali falaram até na parábola, dá-nos do teu azeite. E elas prudentes falaram, não, vá quem vende lá e compre o azeite para você. Nós aqui, nós somos prudentes, nós aqui nos preparamos. Então é muito importante nós analisarmos essa questão aí de parábola, irmãos. E até deixamos aqui como a primeira pergunta, né, dessa lição, em que classe você se considera hoje? Dentro da classe das 5 prudentes ou dentro da classe das 5 não atentas, né, das cinco loucas? Porque como bem disse o irmão Jefferson, nessa parábola é para a igreja, tanto é que a lamparina, né, irmão Jefferson, e o óleo, todas as 10 começam, ou seja, todas elas conheceram a verdade e os mandamentos. Então todas elas que conheceram a verdade tinham o zelo, né, tinham o cuidado que era ali que alimentava aquela lamparina. Então isso já clareia para nós que era para a igreja. Porém, chegando na era de Laodiceia, né, que é a última era da igreja de Deus, onde o povo acaba desatento, 5 dessas acabam ficando loucas, acabam deixando o zelo de lado, acabam optando mais pelo lado do julgamento aos irmãos, mais pelo lado de ignorar os mandamentos da palavra de Deus, seja do pouco até o maior mandamento, seja dos mandamentos simples, né, com obediência aos nossos líderes, aos nossos pastores, seja com o julgamento ao irmão, seja com a falta de zelo na guarda dos mandamentos de Deus, como o sábado, por exemplo. Então tudo isso vai contando para que a chama da lamparina, né, vai esfriando, vai abaixando. Infelizmente, quando Cristo voltar, muitos desses que estão ou que estiveram na igreja de Deus, né, vão acabar ficando de fora do reino por falta de atenção, né, por ter deixado aí o seu coração se contaminar pelo mundo, né, pelos desejos carnais. Então fica a pergunta, né, de que lado nós estamos, dentre as prudentes ou dentre as loucas. E o irmão Jefferson aqui, até na pergunta, né, a segunda diz assim agora, a que se refere a afirmação desde a fundação do mundo? Então vamos ler agora Mateus 13, do verso 38, vou pedir para o irmão Jefferson ler para nós, Mateus 13, do verso 38, e também 41 ao 43. Então podemos ler, irmão Jefferson, do 38 ao 43, por favor? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então aí, né, fala sobre a interpretação da parábola do mundo, que é o campo, né? E aqui no comentário diz assim, Cristo diz na parábola do trigo e do joio que seu reino é o próprio mundo. O reino de Deus é eterno. Já o reino de Deus é eterno. Já o reino do Messias foi preparado quando o Pai criou a terra e os céus. Por esta razão também o Pai promete criar novos céus e nova terra, onde habite a justiça. Não se trata de criar novos lugares, e sim de fazer nova todas as coisas, inclusive o reino que preparou para o seu Filho. Então, irmão, já sei quando é falado, né, do reino que está preparado desde a fundação do mundo, fala muito aí da presciência de Deus, né, que planejava um reino eterno, já pensando, né, no Messias, que foi prometido desde o Éden, até como chegou aqui em nossos dias, né, irmão Jefferson? Então é um contexto que, na palavra de Deus, é o maior tema, né, dentro da Escritura, que é o reino de Cristo, que está preparado, né, para nós desde a fundação do mundo. É simples assim. O evangelho ali não é cheio de escaramuças aí, como muitos acham, e um evangelho tudo certinho, um evangelho
aí tudo definidinho. O Evangelho é simples de se entender. Basta você ter um coração prudente, um coração aí voltado à humildade da palavra de Deus, que você vai entender as questões do reino. Então aí vem sendo preparado desde a fundação do mundo o reino. Deus já, quando está escrito lá em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Deus veio, a terra era sem forma e vazia, Deus veio e deu forma a essa terra, que era vazia, encheu ela, foi preparando ela e fazendo dela aí o reino para o Messias. Colocou homens aqui fiéis e prudentes à palavra, que durante os séculos e durante os milênios aí sempre apareceu quem ensinasse a verdade de Deus, do Deus único. E chegou um tempo em que seu filho nasceu. Foi preparado esse tempo para que seu filho nascesse de uma mulher, de uma virgem chamada Maria. E desde que ele nasceu, lá em Lucas 1, 31 ao 33, já tem uma promessa para ele. Ele será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo e reinará sobre a casa de Jacó. Então, ele já foi prometido para ele o reino, já foi dado ali a central para ele de onde seria o reino. O mundo é o reino de Deus e a central lá de onde vai sair as diretrizes para a governança desse reino, quando o Messias retornar na sua segunda vinda, vai ser lá de Israel. Então é muito importante nós irmos analisando passo a passo aí, vamos ir aprendendo passo a passo para ver que as profecias e as parábolas aí nos indicam um reino milenar messiânico. E até porque, né, quando Deus criou o mundo, caro ouvinte, ele fez com o propósito, né, de que os homens o servissem, vivessem em paz em um verdadeiro paraíso, que é o Éden que conhecemos, né? Então, quando ele foi fundado, foi preparado desde a fundação do mundo, né, justamente por isso, Deus sempre teve esse desejo, né? E justamente o reino de Cristo vai ser para trazer de volta aquele paraíso, né? Aquela primeira criação de Deus, aquela vida que Adão e Eva tinham. Tanto é que lá nas profecias de Ezequiel fala que os homens olharão, né, para Jerusalém e falarão que se tornou como Éden, porque realmente o trabalho de Cristo é esse, transformar essa terra um reinado de paz. E como essa foi a vontade de Deus e foi prometido, né, nós entendemos que a terra, como nós sempre pregamos aqui, jamais poderá ficar vazia, né? Até porque Deus prometeu, logo após o dilúvio, a Noé, que jamais voltaria, né, a causar a extinção do homem. Você pode ler isso lá no livro de Gênesis, né? Então, o objetivo de Deus desde a criação é ter uma terra para ser habitada, que também é uma outra profecia, né, Mundias, que fala lá, né, que Deus criou a terra para ser habitada. E são tantos outros, né, que nós não citamos aqui, mas há muitas claras referências que Deus criou a terra com o objetivo para ser habitada e para que seus moradores o adorassem. Então, por isso que a terra já está preparada, né? O reino já está preparado desde a fundação do mundo, porque o reino justamente é isso, né? Um povo que conhece a Deus, um povo que obedece a palavra de Deus, que a terra, a terra, né, se encherá do conhecimento do Senhor, que era a vontade de Deus desde o Éden, né? Que infelizmente acabou não ocorrendo devido à malícia e ao pecado do homem, mas não desanime, né, caro ouvinte, você que está aprendendo ainda a verdade, porque vai acontecer, a vontade de Deus vai ser estabelecida, vai ser cumprida, né, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, irmão Jefferson, encerramos por aqui, né? Você tem algum comentário para acrescentar? Ali as passagens onde o irmão Samuel referiu-se, Salmo 115, verso 16, Provérbios 2, 21 e 22, eu quero aqui, antes de nós encerrarmos o vídeo aqui, ler Atos 3, 21, que diz: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Então, isso aqui é mensagem apostólica, mensagem bíblica e mensagem dos profetas. Foi falado pela boca dos profetas que desde o começo do mundo ali já estava pronta ali a terra para ir com o tempo, criando viventes, seres viventes ali, e com o passar do tempo o Messias ia vindo e depois foi para os céus e de lá voltará para a restauração de todas as coisas. Então deixamos aqui o nosso convite aos irmãos, aos ouvintes e aos amigos e amigas aí que têm nos acompanhado. Se quiser entrar em contato conosco, fique à vontade, teremos o maior prazer em passar todas as referências aqui que nós estudamos, que nós citamos nos vídeos, referências bíblicas, referências históricas, referências geográficas e muitas outras coisas aí que estudamos para que você também aprenda junto conosco. Fique à vontade para entrar em contato conosco.
E além dessas referências, né, nós temos lá no Éden, como eu citei aqui, né, onde o que pisaria a cabeça da serpente, fazendo referência a Cristo. Balaão falou que uma estrela procederia de Jacó, também fazendo referência a Cristo. O próprio Jacó, ao falar de Judá, disse, né, que o cetro não se arredaria de Judá. Então todas as profecias referentes a Cristo, que foi pregado realmente desde a fundação do mundo, né? Mas, caros ouvintes, encerramos por aqui. Eu, irmão Gerson, Pai esteja contigo e obrigado pela sua participação. E conto com você para as próximas palavras bíblicas. Amém, irmão Samuel. Estamos aí para os próximos vídeos. Paz seja convosco. Então é isso, caro ouvinte. Paz seja convosco e contamos com você para os nossos próximos vídeos.